amigos, mais uma palavra alimento para o coração. Gostaria que a gente pudesse, nesta penúltima reflexão no livro de Eclesiastes, meditar sobre o verso 13 do capítulo 12, que diz assim na nova versão transformadora: aqui termina meu relato, esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois é o dever de todos. É curioso que desde a antiguidade, filósofos, pensadores, teólogos queriam entender as questões, os dilemas da vida. Tentaram sistematizar e, por fim, controlar os eventos da vida. Mas eles acabavam voltando para o mesmo ponto, a sua própria limitação. Tudo é vaidade, nada faz sentido. Foi um desses grandes pensadores, chamado Salomão, pensamentos que expressavam conclusões frustradas depois de fazer avaliações a partir de uma perspectiva humanista da vida. E não estamos falando aqui de qualquer sábio, nós estamos falando do homem mais sábio, depois de Jesus, obviamente, que andou sobre a terra. Ele mesmo buscou conhecer, examinar, organizar. Ele fez um esforço tremendo para tornar clara a compreensão sobre as questões da vida, sobre morte, sobre tristeza, sobre ganho, sobre perda, sobre fracasso, inúmeros temas tratados no livro de Eclesiastes. Ele fez um esforço enorme como um trabalho de um garimpeiro que examina minuciosamente para chegar à conclusão tão básica, o básico do básico: tema a Deus e obedeça a seus mandamentos. Algo não complexo, algo não difícil de entender, logicamente não difícil de colocar na prática, não fácil, perdão, de colocar na prática, mas algo que é pequeno e frágil demais para as mentes soberbas que acham que a resposta está na complexidade das coisas, mas ela é suficiente para quem tem um coração humilde. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 18 as seguintes palavras: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A figura da criança, citada por Jesus aqui, representa alguém dependente, alguém simples, não simplório, mas alguém simples, alguém sincero e humilde. Salomão envelheceu e percebeu que ele precisava tornar-se como uma criança, retornar ao básico, retornar ao essencial. E você? E eu? Por onde o nosso coração caminha? Será que é no caminho dos pensamentos complexos, onde o homem está no centro, onde os seus prazeres, os seus interesses estão no centro, como quem vive para ter controle sobre a própria vida? Ou vivemos como quem percebeu que a resposta das grandes questões da vida encontra-se no relacionamento sincero, profundo, voluntário com a pessoa de Deus por meio de Jesus Cristo? Qual o caminho que você tem tomado? O caminho que Salomão tomou na sua juventude e que o levou a perceber que ele deu tantas voltas e chegou em lugar algum? Ou o caminho que Pedro, os demais discípulos e muitos homens e mulheres hoje têm entendido que o básico se encontra no relacionamento com Deus? Que Deus nos ajude a perceber e a sermos como crianças que acolhem a sua palavra, que buscam esse relacionamento com sinceridade de coração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa reflexão, por esse tempo que nós pudemos conversar a respeito dessas coisas tão complexas da vida, mas que encontra resposta tão simples no temor do Senhor e na obediência à Tua palavra. Pedimos a Deus, ajude-nos, Pai, a continuarmos desejando a Tua presença, desejando a Tua companhia, desejando
nos relacionarmos com o Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e, se Deus assim nos permitir, nos encontramos no próximo Alimento para o Coração, na última reflexão deste livro. Fiquem com Deus.